apresentam a guerra como um instrumento violento a serviço da política. Então se refere a Bonaparte como o deus da guerra encarnado, que ele considera a dimensão humana da guerra, coisa que muitos outros não consideram. Olá! Para alguns pensadores, a história humana é basicamente a história da cultura. Para outros, a história da economia. Mas há quem diga que ela nada mais é que a história da guerra. É plausível. Por que procurar a mola mestra da história no poder das ideias ou no poder do dinheiro e não simplesmente no poder do poder? Quer dizer, a força pura de dobrar os outros à sua vontade ou aniquilá-los, seja lá quão brilhantes ou ricos sejam. Muito além dos quartéis e trincheiras, fala-se em guerra por toda parte. Guerras culturais, guerras comerciais, guerras santas, a guerra dos sexos. Todo mundo maquina suas táticas e estratégias para tudo, o que são nossos esportes e jogos, do futebol ao xadrez, senão guerras sublimadas. A guerra está em todo lugar. Mas o paradoxo é quão raros são os livros sobre a guerra. Não entenda mal. As guerras inspiraram obras-primas da literatura, das epopeias de Homero aos romances de Tolstói. Toda geração produz toneladas de manuais militares só para serem soterrados pelos manuais da geração seguinte, a par com as novas tecnologias. Mas e os livros sobre a guerra? Não sobre a Guerra do Peloponeso, da Gália, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda ou a Guerra Fria, mas só sobre a guerra. O que é, como começa, como termina. A arte da guerra, o clássico do chinês Sun Tzu, é demasiado clássico, fruto de um tempo arcaico e heróico onde combates eram travados com escudos, espadas e códigos de honra, milênios antes do poder de destruição em massa da pólvora e do poder de mobilização em massa dos Estados Nacionais. Daí a afirmação ousada, mas difícil de refutar, de Bernard Brodie, um dos pais da estratégia nuclear, sobre o tratado do general prussiano Karl von Clausewitz. Não é só o maior, mas o único grande livro sobre a guerra. Como disse um estrategista contemporâneo, você pode lutar guerras sem ler Clausewitz, mas dificilmente poderá entendê-las. Escrito no rescaldo das guerras napoleônicas, muito mais do que um manual bélico, o livro é uma meditação sobre a violência organizada e sua relação inextricável com o poder político. Muito além de táticas e estratégias, ele explora a guerra como um espelho da natureza humana, um fenômeno social, psicológico e moral, regido pela admirável trindade, a paixão, o acaso e a razão, encarnadas no povo, no exército e no governo. Como obra inacabada, ela nos lega não só luz, mas lacunas e contradições. Até hoje, contudo, em tempos de drones e guerras híbridas, Clausewitz permanece crucial para entender como e por que os homens lutam. Grandes estadistas, de Bismarck a Mao Tse-tung, de Lenin a Eisenhower, formam fila com batalhões de generais, pensadores e até artistas para dar testemunho da ponderação do cientista político Christopher Coker. Clausewitz permanece insubstituível, não porque tenha todas as respostas, mas porque ajuda a fazer as perguntas certas. Para explorar estas perguntas, convidamos Eugênio Diniz, professor de Relações Internacionais da PUC de Minas Gerais e membro do International Institute for Strategic Studies, Rodrigo Duarte Fernandes dos Passos, professor de Relações Internacionais da Unesp e autor de Clausewitz e a Política, e Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Sandro Teixeira Moita, você pode nos introduzir ao nosso autor de hoje? Quem foi Karl von Clausewitz? Bom, Karl von Clausewitz é filho de uma pequena família de nobreza prussiana, segue carreira no exército, primeiro entra no exército já com 12 anos, terá uma carreira ali passando por algumas batalhas advindas das operações das guerras que vão envolver a Prússia no tragar da Revolução Francesa, e aí ele vai ser colocado em uma escola de guerra que teria a função de ser uma academia profissional de oficiais militares. Então Clausewitz vai ser o primeiro de sua turma, saindo em 1801, e isso vai fazer com que ele seja ajudante de ordens do príncipe Augusto e vá conhecer também a sua esposa, Marie von Brühl, que vai ser uma figura muito interessante em sua vida pelas conexões que ela possuía que vão ajudar em sua carreira. Clausewitz vai seguir uma carreira militar, envolvendo-se em mais ou menos 47 batalhas, e vai passar por algumas dramáticas campanhas do Estado prussiano, no tragar nesse furacão que são as guerras napoleônicas, e vai ter algo que para os franceses vai ser uma terrível admiração, e para outros que
estudam sua obra apenas um olhar de alguém que tentava entender a figura de Napoleão Bonaparte. E, nesse sentido, a Clausewitz vai ter uma obra bastante interessante, uma troca de correspondências bastante interessante, mas fruto de um movimento de reformadores, do qual ele talvez seja primeiro um produto e depois uma parte integrante desse grupo, que vem com Gerhard von Scharnhorst e também August von Gneisenau. Clausewitz vai testemunhar a terrível tragédia para o exército prussiano de Jena, em 1806, e vai ser prisioneiro na França. Depois disso, ele vai voltar a um exército prussiano mantido sob um certo cabresto francês, mas vai tomar uma decisão que terá um enorme peso na sua vida em diante, que é quando vamos ter a invasão da Rússia em 1812, ele deserta do exército prussiano, abandona a causa de sua majestade, o rei da Prússia, e vai para o exército russo. E só volta ao exército prussiano quando ocorre a liberação, já um pouco antes da Batalha de Leipzig, em 1813, salvo engano. E aí a Clausewitz vai testemunhar uma série de campanhas, vai tomar parte em uma campanha que é em uma batalha dentro da campanha de Waterloo, que é a Batalha de Wavre, em 1815, mas o fato é de que ele vai ficar um pouco em compasso de espera, fruto de algumas questões do seu próprio relacionamento com a monarquia prussiana. E aí, em 1819, ele vai ser promovido a general e vai ser diretor da Academia de Guerra Prussiana, algo que vai lhe dar uma capacidade de ter uma reflexão intelectual e maturar tudo aquilo que ele já estava colocando em seus escritos para fazer a obra que a gente discute hoje, que é o da guerra, o Von Krieg. E Clausewitz vai ter um fim de vida em 1831, quando ele vai ser chefe de Estado-Maior de um exército de observação prussiano, observando um surto de cólera que havia na Polônia, e aí a Prússia fecha suas fronteiras com o que era a Rússia e que dominava a Polônia, que era então uma província desse Império Russo, mas esse surto de cólera não respeita as fronteiras, obviamente, vitima tanto o comandante da força, que era o general Gneisenau, quanto o próprio Clausewitz. E aí Clausewitz vai acabar sendo uma figura um pouco obscura, mas que ganha popularidade depois da vitória prussiana em 1870. Perfeito, tá ali traçado o perfil. Eugênio, o Sandro falou do furacão das guerras napoleônicas. O Clausewitz está instalado ali em eixos de grandes transformações que estão acontecendo nessa época, num Estado prussiano que está na vanguarda ali da formação dos Estados nacionais modernos. A experiência com as guerras napoleônicas, como isso vai moldar as suas concepções sobre a guerra? É bom lembrar que o exército prussiano era o herdeiro das glórias de Frederico o Grande. E quando vem 1806, a batalha Jena-Auerstadt, a dupla batalha, esse exército é destroçado. E a Prússia, que em larga medida orgulhava-se do seu exército, sabia da importância do exército na constituição da própria Prússia, ela está chocada com o que ocorreu e com a subjugação que advém daí. E, ao mesmo tempo, já logo em seguida, Clausewitz começa a perceber que, digamos, é praticamente inevitável que em algum momento Bonaparte tenha que partir para a Rússia, tenha que invadir a Rússia, e quando esse momento ocorresse, seria o momento, digamos, mais propício para se rebelar. Então, quando, para consternação dele, quando Bonaparte invade a Rússia, a monarquia prussiana, o monarca prussiano, naquele momento Frederico Guilherme III, não insurge contra o domínio da França, o domínio francês. Isso para ele é um momento muito importante, exatamente porque ele identifica ali o momento em que o jogo pode virar. E, de fato, é quando digamos, a situação na Europa vira. Clausewitz, que é assim, muito comedido, ele é o tempo todo muito minucioso e muito pragmático, ele se refere a Bonaparte como o deus da guerra encarnado. Como ele é, digamos assim, esse super craque, digamos assim, ele consegue sobreviver ainda mais um ano e pouco, volta, isso finalmente só sai de cena definitivamente em 1815.
XV. Nesse processo todo, então, assim, a transformação que as guerras da Revolução Francesa produziram na dinâmica política da Europa é uma mudança tremenda. A participação no movimento reformador, liderado por Charles, do qual ele vai fazer parte, ser parte integrante, ele expressa o tempo todo uma consciência, inclusive, da mudança política que está ocorrendo na Europa. Ou seja, a relação dos governantes com os governados, que está se transformando em relação, digamos assim, ao que era o período das monarquias absolutas. Então, é bastante impressionante esse contexto, a clareza com que ele consegue, inclusive, ao mesmo tempo, dar conta dessas transformações, ao mesmo tempo em que se pretende e consegue fazer uma reflexão que abarque a experiência, digamos, humana da guerra desde a antiguidade, mas conceitualmente nos permite tratar de situações de emprego da força para dobrar a vontade alheia ao longo de toda a história da humanidade, inclusive pré-história, mas dá para analisar disputas de animais com as categorias clausewitzianas. Ok, Rodrigo, nós temos o personagem, nós temos o contexto e agora vamos à obra, né? Quais são as motivações e objetivos do Clausewitz a escrever esse livro e como essas motivações vão se materializar na estrutura do livro, no seu método, nas suas características de estilo? Clausewitz, como estudioso e observador da guerra, ele não se conformava e buscava se objetar às possibilidades e às manifestações de sua época de definir a guerra de uma maneira esquemática, de uma maneira que fosse pautada por modelos únicos, por perspectivas que reduzissem o entendimento da guerra a questões geométricas e a questões pontuais que sugerissem modelos muito fixos, muito esquemáticos para o entendimento da guerra. Então, a preocupação de Clausewitz em relação a uma definição e uma sistematização, uma elaboração da guerra em termos históricos, que buscasse, então, dar conta de articular tendências importantes observadas ao longo da história é o que de fato motiva a sua elaboração. É muito claro que ele pretendia, então, estabelecer o nexo orgânico inquebrável, né, que existe em relação à política. Então, a guerra como um instrumento da política, a guerra como um instrumento violento a serviço da política e como que a guerra proporcionaria a consecução de objetivos militares e principalmente objetivos políticos. Quando avaliamos a guerra e quando vemos o noticiário hoje, por exemplo, a gente percebe que é muito comum nas narrativas, nas versões sobre os conflitos, sobre as guerras, se avaliar ou se evocar a questão da vitória, ou mesmo de fazer análises como vitórias militares que não se coadunam ou que não se associam com vitórias políticas. Quando o ponto para Clausewitz é exatamente esse nexo entre as questões de ordem militar e as questões políticas. A política, ela é, em todas as suas feições e possibilidades, o elemento central de orientação da conduta e da avaliação da guerra. Então, Clausewitz, basicamente, discordava da forma esquemática como a guerra foi definida no momento em que ele viveu, a maneira mecânica, a maneira não histórica, a maneira reducionista como a guerra era tratada por diferentes autores. Suas motivações eram exatamente estar atento às questões históricas e às particularidades da história que faziam da guerra, como ele, inclusive, usa uma metáfora nesse sentido, ser entendida como um camaleão, como algo que se adequa às suas manifestações diferentes ao longo da história. É evidente que o aparato conceitual de Clausewitz envolve outros aspectos importantes, que nem sempre as leituras muito simplificadas ou as leituras muito caricatas do autor dão conta, por exemplo, superioridade da defesa sobre o ataque. A questão da violência e da maneira como a violência se articula historicamente e nas particularidades da guerra e das suas
diversas manifestações, também foi uma preocupação importante de Clausewitz, e como que isso se relacionava com o conjunto das relações humanas e sociais nas sociedades, né, e todo um rol de aspectos que se relacionam à manifestação real da guerra, e como algumas traduções do idioma original de Clausewitz sugerem, né, a guerra na sua feição teórica ou absoluta ou ideal. Também as traduções de Clausewitz dão margem a muita controvérsia, porque elas envolvem aspectos contextuais de época, né, que diferentes tradutores mobilizaram para o seu entendimento. Então, de maneira geral, a gente poderia resumir e introduzir essas questões conceituais, né, e essas formulações, a guerra como um fenômeno histórico, nexo com a questão da política, e a guerra e os seus nexos com a sociedade. E evidentemente que não podemos nos desvencilhar da especial atenção que Clausewitz dedicou à novidade da guerra diante da constatação da enorme mobilização e superioridade psicológica que a sociedade francesa proporcionava aos soldados comandados por Napoleão Bonaparte no campo de batalha, fazendo com que as batalhas decisivas fossem conduzidas na sua maior intensidade, no seu maior grau de mobilização e motivação por parte dos soldados da França. Sandro, você pode nos introduzir a esse tema dominante, essa metáfora teológica da trindade da guerra? Eu não sei se tem um Pai, um Filho e um Espírito Santo, mas assim, ele fala dessa trindade, né? O que exatamente ele entende por isso? O que é essa trindade? A trindade talvez seja um ponto interessante para oferecer uma sistematização. A trindade é lida por oficiais militares na busca de tentar entender que isso é um esquema lógico no qual você teria a questão da violência, do acaso e das paixões, ou o ódio, ou a depender de como você queira traduzir, e você também teria uma outra forma de enxergar essa trindade, que muitas vezes é colocada até sobreposta a ele, que coloca-se num esquema de tentar entender a trindade como um funcionamento lógico da guerra na educação profissional militar, que é de colocar povo, forças armadas e governantes ou o Estado. E aí coloca-se na questão das responsabilidades e das conexões, e a trindade representada isso, ela teria, talvez a melhor forma de demonstrar a trindade seria de polos, mas que não são necessariamente polos de completa atração. Há também uma questão do distanciamento entre eles. Talvez o âmbito aqui mais interessante e importante seja perceber as relações disso, então relações entre forças armadas e povo, mas o que acontece é que muitas vezes acaba se entendendo a trindade como uma camisa de força, que ela não é. Então muitas vezes entende-se que as paixões seriam algo que estaria associado normalmente ao povo, e que o acaso muitas vezes estaria relacionado ao próprio domínio das forças armadas, enquanto a razão estaria do lado dos governos. Ora, o próprio Clausewitz nos faz o alerta de que devemos olhar sempre com um pé muito forte calcado na história militar. E aí a gente poderia colocar uma série de exemplos em que muitas vezes governantes e estados não eram exemplos de razão, assim como forças armadas também, em outros casos, não estavam completamente aptas a lidar com a questão do acaso, que é um fenômeno comum à guerra. O acaso talvez seja aquilo que toda força militar está exposta no momento em que ela sai para o combate. No momento em que ela começa a primeira marcha, ali você já tem o fenômeno do acaso, e talvez um outro fenômeno importante que Clausewitz cita também, e que é um objeto de uma enorme obsessão militar, que é o da fricção. A obra de Clausewitz é uma obra que suscita aquele que a lê uma necessária reflexão, um necessário entendimento, um necessário momento de absorção daquilo que é colocado e de reflexões sobre essas ideias, sempre em conexão com a política. Então, ao observar a conexão com a política, ao observar a conexão desses elementos que a Trindade compõe, é que a gente talvez consiga começar a entender, no meio da névoa, a direção política da guerra e a conexão política da guerra. Olha, uma das coisas que está sendo argumentada por Clausewitz na discussão da Trindade é o seguinte: é um momento em que, tanto que organizacionalmente as Forças Armadas estão se institucionalizando, digamos, como instituições duradouras, com um grau de profissionalização maior.
E como qualquer profissão que vai se institucionalizando, há uma tendência muito grande de afirmar, digamos assim, a sua especialidade e uma busca, digamos assim, por uma autonomia maior. E isso vai transparecer, por exemplo, nos outros autores da época, na ideia de que haveria, digamos, quase aquela ideia de que começou a guerra, deixem por nossa conta, nós sendo os comandantes, os oficiais. Não é? O que a ideia de Trindade traz é exatamente uma constatação, mais do que uma afirmação, é que ao constatar que há essa indissociação entre essas ideias, entre esses elementos da Trindade, que é muito nítido. Um ponto que ele chama a atenção. Olha, o que você precisa para ter uma guerra é uma intenção hostil. Só que isso está sempre presente. Esse elemento de sentimento hostil está sempre presente. Por quê? Porque, enfim, o que está em jogo é muito importante, é muito perigoso. As emoções humanas ficam à flor da pele mais do que em qualquer outra situação, na vivência da guerra, do medo, da fadiga. Então, o ponto que eles chamam de é exatamente o da indissociação. É curioso que isso fosse a discussão que ele faz. Né? Olha, então isso normalmente está mais associado, por exemplo, às paixões, que quer dizer, digamos assim, esse conjunto de emoções está mais associado à população, ao acaso entendido como, olha, um monte de coisas que você tem que lidar, que é preciso lidar porque podem dar errado, e o cálculo político, né, que preside tudo isso, olha, isso tudo está presente o tempo todo. A maior parte da experiência da humanidade é que essas coisas não eram separadas. As pessoas que geriam a vida da coletividade eram as mesmas que produziam essa vida coletiva, econômica e socialmente, e as mesmas pessoas que lutavam. Então, essa indissociação é muito clara no sentido de que, inclusive, ela confronta o que eram as principais perspectivas da época. A perspectiva de Jomini, que é possível encontrar a ciência da vitória, basta colocar as forças no ponto decisivo, ou a do von Bülow, da geometria, da base da linha de operações, que o ângulo tal e não sei o quê. O ponto todo que ele está confrontando. Um outro par de categorias que vai dar muitos frutos e muitas discussões é essa ideia de guerra absoluta e guerra real. Rodrigo, como que isso se integra aqui, esse quadro que a gente está construindo? A guerra absoluta, como Clausewitz menciona, se trata de um conceito abstrato que consiste fundamentalmente numa manifestação extremada da violência de forma instantânea, que produz resultados, digamos assim, inapeláveis em termos de destruição, de mortandade. É um conceito que daria conta, do ponto de vista teórico, de uma extremidade lógica da violência manifestada de uma única só vez. Como isso não existe, isso é tomado pelo Clausewitz como um parâmetro para articular as diferentes intensidades e possibilidades de manifestação, graus de manifestação da violência nas diferentes manifestações históricas da guerra. Então, a guerra ela não tem uma manifestação da violência, ela não tem uma dinâmica única, uma intensidade única, uma possibilidade única de se manifestar ou um enquadramento que possa ser colocado em termos de um modelo, ou de uma receita, ou de um padrão único. Existem diferentes situações que envolvem a manifestação da guerra e, obviamente, com isso, também os graus de violência que se manifestam nos diferentes episódios que marcam a guerra, nas diferentes batalhas. Então, a guerra absoluta, ela seria essa extremidade lógica de manifestação extrema da violência e de forma instantânea, mas que seria um parâmetro a ser considerado em termos de possibilidades em que a violência da guerra se manifesta não desta forma, mas com graus, com intensidades diferentes. Na história, e essa é a preocupação de Clausewitz, sempre situar a guerra em termos do seu nexo com as sociedades, com a história, com essas diferentes possibilidades de manifestação, e jamais com uma perspectiva esquemática, mecânica ou de modelo de guerra,
O ponto em Clausewitz é jamais tentarmos buscar um modelo, um conceito único ou um padrão. Essa discussão que o professor Eugênio e o professor Sandro também trataram, né, e que envolve também, por exemplo, a questão da trindade, são tendências, são elementos para se pensar possibilidades em termos históricos, em termos de tendências, jamais como conceitos rígidos, fixos, mecânicos e únicos. O livro eu acho fascinante, eu como leigo lendo, porque a impressão que dá é de uma tensão, quase um paradoxo, porque você tem um autor que está ali teorizando sobre a guerra, mas ao mesmo tempo negando as possibilidades de uma teoria desse esquema e chamando a atenção o tempo todo para aspectos intangíveis que se encontram na guerra real, como a moral, a coragem. E aí essas ideias também mestras ali, que vão dar muitos frutos de fricção, da névoa da guerra. Será que alguém pode falar sobre isso? Para Clausewitz está o tempo todo o seguinte problema, um problema que o persegue e, a meu ver, é o grande problema dele e é o que, inclusive, vai exigir, no final das contas, a revisão que ele anuncia que ele vai fazer na obra toda. Um ponto para ele importante é a distinção entre ataque e defesa. A gente tende a pensar ataque como o oposto da defesa, mas não é verdade. Atacar e defender, para Clausewitz, são maneiras diferentes de lutar. O que é atacar? É desferir um golpe. O que é defender? Aparar um golpe. Né? Então, você não precisa defender se não houver um golpe a ser desferido. Mas o atacante, se ele não agir, a situação vai continuar como permanecia antes. Basta que nada mude para que o lado que está mais satisfeito com a situação alcance seu propósito. Então, o ponto para ele é o seguinte, olha, em certo momento, se para alguém é interessante esperar, é porque para o outro é interessante agir. Então não faria sentido haver pausas na guerra, assim como não haveria sentido em deixar forças e vantagens para serem usadas depois, porque conforme as suas forças iniciais forem diminuindo, você depois pode ter pouca utilidade para o que sobrar. Então, a rigor, o que deveria ocorrer? Toda a capacidade deveria ser mobilizada instantaneamente, sem deixar nada para depois, com o máximo de força para que pudesse produzir o mais rapidamente possível os resultados desejados. E enquanto um lado puder sobrar, puder continuar lutando, ele continuaria lutando. Então, o que é que nós veríamos? Digamos assim, elementos dessa ideia de guerra absoluta. Uma mobilização total e simultânea de toda a capacidade de lutar para ser empregada simultaneamente pelos dois lados até o momento em que um dos lados esteja fora de condições de lutar, seja desarmado nesse sentido, esteja fora de condições de lutar. E toda a guerra deveria ir até aí. Essa é a ideia, digamos, de guerra absoluta, causada por essa tendência de ascensão aos extremos. Mas o problema para ele por que isso não ocorre? Por que eu não consigo encontrar nenhum exemplo disso? Essa ideia, então, de guerra absoluta tem o mesmo sentido, o absoluto em guerra absoluta tem o mesmo sentido de absoluto em espaço absoluto para Newton. Assim como as leis das ascensões aos extremos têm o mesmo sentido das leis de Newton para a mecânica newtoniana. Acontece que no mundo real existem limitações. Em um determinado momento, Claudio vai falar assim, mecanismos que fazem, digamos assim, travar o funcionamento do relógio. Não por acaso ele usa o mesmo conceito de Newton, né, da ideia de atrito ou de fricção, porque atrito acabou ficando associado a desgaste, não como na discussão de guerra. Mas a ideia de fricção é a mesma do atrito para o Newton. É aquilo que faz a diferença entre o movimento previsto, as características do movimento previstas pelas três leis e aquilo que ocorre por quê? Porque existe contato, porque existe resistência do ar, existe resistência do meio, que são forças que atuam no sentido de, digamos, modificar aquelas características do movimento. Inicialmente, ele pensa que o que ele chamou de fricção, porque tinha esse papel teórico, eram esses elementos do acaso, da incerteza e do extremo medo, do extremo risco que fariam com que houvesse pausas na guerra. Por quê? Porque essas pausas
não faria sentido. Se para você faz sentido esperar, é que para mim faz sentido atacar. Então, isso não deveria ocorrer. Então, onde é que está a trava? Originalmente, ele pensa que é naquilo que ele chamou de fricção. Olha, a superioridade intrínseca da defesa, as vantagens que um lado tem pelo fato de estar lutando na defesa, é que criam essa trava. Você pode ser forte o suficiente para segurar alguém que está te atacando, mas não forte o suficiente para partir para cima desse mesmo que está te atacando. Então, isso cria uma diferença. Esse é o mecanismo que, digamos assim, dificultaria ou imporia essa trava na guerra absoluta. Né? Então, e por conta disso, então, isso cria todas as dificuldades que vão obrigar o tempo todo ao cálculo e ao recálculo da oportunidade de ir, da oportunidade de avançar, que se manifesta em duas ideias que nós não exploramos ainda, seria o ponto culminante do ataque e o ponto culminante da vitória. O fato de que, digamos, os resultados, em função de os combates serem travados sequenciadamente, porque o defensor tem vantagens que ele não pode mobilizar simultaneamente, a partir daí, então, o tempo todo esse recálculo tem que ser feito. Por quê? Porque a condução, o desenrolar dos acontecimentos pode enfraquecer de tal modo o atacante que ele não possa continuar a prosseguir ao seu extremo lógico. É isso que faz com que o extremo lógico não seja atingível. É isso que cria, então, a distinção entre a guerra real e as guerras absolutas, porque a certo momento ele vai pensar, mas é a timidez que causa a diferença entre a guerra como conceito, a guerra absoluta, e a guerra real. Eu estou dizendo que Júlio César e Alexandre o Grande eram tímidos? Isso aparece para ele como um choque. A expressão que ele usa, a gente devia ficar estarrecido com a nossa pretensão se nossa teoria nos levasse a essa conclusão. Então ele para pensar e aí é que ele se sente obrigado a reavaliar todo esse aspecto. E isso é tão interessante porque é essa consciência do peso da realidade histórica, como cientistas poderíamos dizer, da empiria com que ele se depara, que o leva a confrontar até mesmo a construção teórica que ele vinha fazendo até ali. A referência de Clausewitz também é a referência da Revolução Francesa, que a grande mobilização e a grande motivação revolucionária da França, que se traduz no campo de batalha. Então, a busca de Napoleão de combate quase sem pausa, sempre buscando a vitória, que se relaciona a essa questão da guerra absoluta. A experiência da condução da guerra por Napoleão Bonaparte, em conexão com a enorme mobilização e motivação revolucionária da França e da sua sociedade, é que fez a guerra se aproximar do patamar absoluto pela primeira vez na história. Ele mesmo vai ficar incomodado porque isso é o que lhe sugere que, então, desde até hoje, só Bonaparte é que entendeu? Esses caras, Públio Cipião africano, não entram nessa liga? Olha, o que mais aparece aproximar do conceito é isso, mas a explicação não pode ser a que ele tinha encontrado até então. Por isso que ele expressa tanta convicção no capítulo 1 do livro 1 com relação a isso, porque ele, inclusive, vai explicitar, olha, nenhuma das explicações, nem mesmo o cálculo político é suficiente para explicar as pausas e a suspensão da atividade. Porque o resultado teórico, inclusive, é muito mais sólido e muito mais robusto. E dá conta, inclusive, das diferenças entre Bonaparte e, digamos, Alexandre o Grande ou Júlio César, sem ter que recorrer à ideia de que esses caras eram tímidos ou estavam lutando com menos convicção, ou com menos clareza, ou com menos empenho, ou com menos entusiasmo do que Bonaparte. Ok, Sandro, ainda sobre o peso de fatores intangíveis, subjetivos numa guerra, né? Ele chega a dizer, acho que, salvo engano, que a força moral é até 3 vezes mais importante que a força física, e ele fala também dessa ideia do gênio militar e de como Napoleão, que foi citado aqui várias vezes, e Frederico o Grande, de alguma maneira incorporam, né, esse gênio militar. Qual é a relevância dessa ideia aqui? É interessante a pergunta sobre Frederico o Grande
e Napoleão, porque Clausewitz está num processo de reforma. Ele vai, como eu falei, ele é produto, mas ele também é parte desse processo. Ele vai ser um dos reformadores que vai criar algo que vai servir a exércitos e depois outras forças armadas, que é justamente o Estado-Maior. Mas o que é o gênio militar? O gênio militar é essa figura de capacidade de conseguir processar não só a conduta de como lidar com a questão da condução de uma operação militar, de um ato de força em face a todo o desafio colocado pela fricção, a todo o desafio colocado da incerteza das informações, da incompletude das informações. Talvez hoje o desafio seja o contrário, seja o da plena completude das informações, mas aqui o gênio militar tem uma capacidade única de lidar com essa questão da condução da campanha, no sentido de entender a conexão política, a natureza política do ato de força, a natureza política das ações militares e nunca perdê-la de vista. Porque quando a gente olha para como explicar o sucesso de César no cerco de Alésia sem pensarmos na questão da força moral, como explicar o sucesso de Alexandre frente aos persas em Isso, em Arbela ou Gaugamela, sem utilizar a questão da combinação da força moral com a visão de como romper o dispositivo inimigo, de como impor o enorme custo ao inimigo e de como fazer a batalha, mesmo num campo de batalha preparado pelo seu adversário, que oferece a batalha a você nas condições que são melhores para ele. E aí o gênio é capaz de romper a questão da superioridade defensiva. Então, aqui a figura do gênio militar ela é uma figura extremamente preponderante, mas é uma figura também interessante da gente tratar, porque Napoleão vai ser um pouco não pela leitura do Clausewitz, mas pela leitura distorcida do Clausewitz, que vai ser um produto pós-guerra franco-prussiana, que vai acontecer, a obra vai se disseminar, mas as pessoas não vão ter a atitude reflexiva que uma leitura densa como Clausewitz demanda e vão procurar modelos óbvios de entendimento. Porque, curiosamente, a obra de Clausewitz vai ser utilizada numa acepção de todos os intelectuais militares que vêm antes dele, que convivem com ele. Os intelectuais militares do final do antigo regime e que convivem com ele e que entendem a guerra como uma fórmula pronta. E aí, Napoleão se torna uma figura também sedutora no sentido de que ele é o vencedor de todas as batalhas. Ele é aquela figura que é capaz de transformar uma batalha simplesmente pela sua presença no campo de batalha. Isso é a leitura distorcida, obviamente. Eugênio? Me permite? Claro. Tem um aspecto interessante, o seguinte, olha, se a gente observa bem no Da Guerra, ele que admira enormemente Bonaparte, digamos assim, pela sua capacidade, pela sua ousadia, inclusive, em vários exemplos onde ele faz análise da situação, para mostrar decisões erradas, ele usa decisões de Bonaparte e de Frederico, dois dos grandes, digamos, que ele admirava, não é? Decisões que ele considera erradas e que deram certo, né? Para mostrar que essas decisões eram erradas com a informação que tinha, do ponto de vista da análise crítica. Mas o mais interessante é o seguinte, que observem a descrição do perfil do gênio guerreiro no Da Guerra. Essa descrição, essa pessoa tem nome, chama Scharnhorst, não é Bonaparte. O perfil que está descrito ali é o perfil do Scharnhorst, de ter o que ele chama de golpe de vista, né, coup d'œil, para avaliar a situação instantaneamente, mas isso sem desconsiderar o peso, Marcelo, você chamava atenção para os fatores morais, o peso que era ter Bonaparte do seu lado a partir de determinado momento, a partir de 1805, Austerlitz, a partir de 1806, Jena-Auerstadt, quando está claro que esse sujeito é o tal, né? E cria-se o Estado-Maior pelo simples fato, todo mundo reconhece, olha, o que esse cara faz sozinho, nós precisamos de uma equipe para fazer. Bonaparte ditava 7 cartas ao mesmo tempo. Ele administra tudo sozinho. É um cérebro diferente, não há dúvida. E a criação do Estado-Maior é para dar conta disso, porque, olha, o que ele faz sozinho, nós precisamos de uma equipe para fazer. Mas o gênio guerreiro, curiosamente, não é o perfil do Bonaparte.
é um aspecto curioso, mas em função, leituras distorcidas, moldadas por essa perspectiva quase corporativista de vários dos seus intérpretes da profissão militar, num contexto em que eles estavam buscando, contra tudo que Clausewitz descreve, o segredo da vitória, não é? Nessa busca chegam-se a essas, e inclusive a essa avaliação de que então, tudo que temos que fazer é imitar Bonaparte. Não é? É uma dessas leituras distorcidas, l'offensive à l'outrance. Atacar. Então, que é uma das leituras distorcidas, assim como a ideia de guerra total, que vai aparecer no começo do século XX. Eu queria tentar apresentar para o ouvinte uma visão no sentido de destacar quais são as grandes inovações, qual é a originalidade do Clausewitz, e aí talvez seja útil lançar mão de comparações, né? Por exemplo, se a gente pensa na comparação entre a obra dele e de grandes antecessores, eu citei aqui o Sun Tzu, que é conhecido, é popular, a arte da guerra, né? Mas de repente vocês têm outros a citar, mas se a gente compara essa obra dele com o que veio antes, né? O que essa comparação revela sobre, não só sobre as teorias, mas sobre as diferenças entre a guerra antiga e a guerra moderna, né? Eu acho que talvez a originalidade de Clausewitz, o impacto que o faz ser algo que nós, em 2025, estejamos falando a respeito de um prussiano que vive o século XVIII e XIX, e é o clássico para se pensar guerra, não há outro que se pense guerra, e que influenciou tantas figuras, influenciou Mao, influenciou Eisenhower e por aí vai. Talvez a grande questão aqui seja um ponto, seja de maneira condensada, é a crítica ao formalismo, é a entender a guerra como um fenômeno multifacetado, o Camaleão, mas pensado de maneira científica, com a empiria na mão, com a observação crítica e sempre a capacidade de fazer o recálculo. E aí, uma característica que o gênio militar deveria ter, que é a capacidade empática de entender como o outro comandante seria capaz de agir, e daí ter esse golpe de vista, que foi muito bem lembrado pelo professor Eugênio. Talvez a questão clausewitziana seja tão importante porque ele coloca a guerra no ponto que ela deve ser pensada, que é o ponto da política, o ponto do poder, da própria natureza do poder. E talvez nos ajude a entender essa contribuição e essa originalidade, essa singularidade, Eugênio, Rodrigo, a comparação com outro contemporâneo que foi citado aqui, o Jomini, que inclusive na época era até mais popular, né? Era mais lido, fez mais sucesso, mas ficou datado mais rápido, e Clausewitz ainda é lido hoje. Se a gente comparar a obra dos dois, né, de onde vem esse vigor e essa vitalidade do Clausewitz? Eu costumo dizer o seguinte, que Sun Tzu está para Clausewitz como o príncipe está para o Leviatã. O príncipe do Maquiavel está para o Leviatã de Thomas Hobbes. O Sun Tzu, o manual do Sun Tzu, é o seguinte: Sun Tzu tem um problema. Ele é um dos poucos que tem experiência. E que se ele morrer, o que pode ocorrer no reino, a gente chama de chinês, mas ainda é o período dos Warring States, né? Na China. A preocupação dele é a seguinte: se eu morrer, não tem ninguém aqui. Mas hoje, qualquer manualzinho de Força Armada tem muito mais informação do que tem no Sun Tzu. Agora, no caso de Jomini, por exemplo, tem uma curiosidade. A obra de Clausewitz hoje tem muito mais destaque, mas a influência de Jomini, na verdade, é muito mais sutil. Por quê? Porque digamos, vários dos profissionais, dos seus leitores militares, o que eles têm em mente, o que eles tinham em mente, era o projeto que o Jomini queria, de encontrar a receita do sucesso. Então, Jomini tem um monte digamos, de herdeiros que Clausewitz não tem. No subterrâneo, a influência de Jomini é maior. Durante muito tempo. Isso só vai mudar de verdade quando aparecem alguns problemas políticos muito significativos, a reflexão toda que foi feita nos Estados Unidos depois do Vietnã, mas com a incorporação da reflexão
reflexão acadêmica sobre Clausewitz, mas quando termina a Guerra Franco-Prussiana e o oficial, o grande oficial do Estado-Maior, né, Helmut von Moltke, é o celebrado arquiteto, né, das campanhas de Bismarck, das campanhas lideradas de Bismarck, e menciona Clausewitz. Quem vai ler Clausewitz por causa da referência feita pelo general Moltke, vai ler procurando a receita de sucesso. Então, eu diria que talvez seja por isso que ele é inigualado. A solidez da reflexão com a originalidade e a humildade são os fatores que tornam a obra e o autor únicos. A perspectiva de Jomini de criar uma fórmula do sucesso, um modelo do sucesso na guerra, é o que pautou muitas perspectivas de buscar entender a guerra, mas sem ter, digamos assim, à disposição um arcabouço que desse conta de toda a complexidade e toda a perspectiva não esquemática que a guerra demanda em termos de análise, em termos dos seus nexos com a sociedade, com as relações humanas, com as particularidades históricas. E essa perspectiva da fórmula do sucesso contaminou também as interpretações do próprio Clausewitz, porque o Clausewitz foi transformado muitas vezes numa caricatura daquilo que efetivamente consiste todo o aparato histórico, conceitual, teórico que ele formulou. Muitas das críticas e dos enquadramentos que se faz a Clausewitz, nesse sentido, são injustos. Muitas vezes se toma um conceito de Clausewitz como guerra absoluta e se distorce como se ele fosse guerra total, e que não tem nada a ver. Clausewitz não é um defensor, um apologeta da violência pela violência. Clausewitz não é o defensor da fórmula do sucesso na guerra. Clausewitz não chamou para si ou não buscou construir uma imagem, como Jomini fez, de herdeiro ou intérprete intelectual do sucesso de Napoleão. Clausewitz buscou formular parâmetros de interpretação empírica, científica e histórica da guerra numa perspectiva não modelar, não de conceitos e aspectos únicos. E muitas das críticas que se faz a Clausewitz são exatamente dentro dessas ponderações que ele jamais defendeu. Muitos críticos de Clausewitz falam da Trindade da Guerra como se isso fosse uma camisa de força. E, na verdade, são tendências históricas. Clausewitz não é um autor de fazer uma generalização, uma modelagem sobre a guerra. Pelo contrário, é de enfatizar elementos que variam de acordo com a história. Ok, ao longo desses 200 anos nós tivemos transformações colossais, né? Revoluções liberais, burguesas, os imperialismos, Revolução Industrial, guerras mundiais, Guerra Fria, e ao longo desses 2 séculos o livro tem uma trajetória quase romanesca. Eu me refiro às maneiras como ele vai influenciar o pensamento militar, o saber e o fazer político, como ele vai receber críticas, como ele vai ser aplicado, às vezes mal aplicado, às vezes mal interpretado. E será que nesse final aqui a gente pode, se vocês podem dar para o nosso ouvinte uma ideia do tipo de crítica que ele recebe, do tipo de interpretação? Eu acho, Marcelo, que a grande questão é que justamente por ser uma obra muito densa, ela tem o desafio da interpretação. E o desafio da interpretação muitas vezes passa pelo fato também de que Clausewitz considera ou esperava que o seu leitor tivesse também um kit de referências que ele pudesse acuradamente lidar com isso. Então, o seu leitor deveria ter ali uma referência básica da história militar, só que justamente pelo processo que eu apontei, justamente as leituras colocadas de que Clausewitz é uma receita de sucesso, uma receita de vitória, vão fazer também com que ele seja atacado por outros autores que querem colocar interpretações sobre o fenômeno da guerra e enxergam que é preciso derrubar o velho prussiano. Então a gente vai ver isso com Ledenhart, a gente vai ver isso com Fuller, a gente vai ver isso até mesmo com figuras que não estão querendo pensar a guerra, mas estão querendo pensar num prisma fora do prisma da teoria da guerra, da teoria da estratégia. E muitas vezes essas críticas serão colocadas a Clausewitz
imputando a Clausewitz coisas que Clausewitz não disse, coisas que Clausewitz não apontou. Então, talvez o grande desafio que a gente está vendo aqui, Marcelo, quando a gente olha para os críticos de Clausewitz, por exemplo, como John Keegan, que faz uma tese dizendo que a guerra, antes de ser um fato político, é um fato cultural, sem ao menos demonstrar o que seria uma noção primeira de cultura para que a gente pudesse talvez entender o que é esse sentido cultural, aqui acaba colocando também como muitas vezes o velho prussiano é importante para explicar diversas facetas da guerra, tanto das facetas mais convencionais de exércitos de países se degladiando, até mesmo exércitos lidando com atores irregulares. Vale lembrar que a obra de Clausewitz é bem maior do que o da guerra e recentemente uma série de arquivos ligados a Clausewitz foi descoberta, inclusive um que era uma crítica que era muito imputada a Clausewitz, dizendo que ele nunca tinha pensado a figura da guerra irregular ou da guerra de guerrilha, sendo que foi descoberto que em 1810 e 1811 ele, como tenente-coronel na Academia de Guerra de Berlim, era o instrutor de guerra de guerrilhas e aí pegava as lições do que chegava a ele da guerra na Espanha, da guerra movida pelos guerrilheiros espanhóis contra as forças napoleônicas na Espanha, para ensinar aqueles futuros oficiais de Estado-Maior do Exército Prussiano sobre isso. E ele mesmo teve uma pesada reflexão sobre isso, um ensaio sobre se deveria se armar a população para fazer um grande levante ou se não. E é interessante ver a própria evolução dele para dizer que não era importante para criar isso, porque uma vez armada, desarmar aquela população no sentido posterior ao levante seria muito difícil. Então aqui é apenas uma das nuances, é um autor de muitas nuances e de muita sofisticação, de muita complexidade, e infelizmente ele acaba sendo atacado pelo que não disse. Ok, podemos fazer uma rodada final? Eu vou jogar algumas cartas na mesa, se vocês quiserem falar ainda sobre a singularidade, originalidade de Clausewitz, ou numa época não só de grandes guerras, mas de conflitos na nossa, né, de conflitos não convencionais, guerrilhas, terrorismo, conflitos cibernéticos, guerras assimétricas, híbridas, etc., né? Em que sentido ele ainda pode nos ajudar a entender o fenômeno da guerra hoje, ou o que está vivo e o que está morto em Clausewitz? Eugênio? Diria só o seguinte: artilharia, cavalaria e infantaria se reveste, se mobiliza aquilo que foi criado pelo engenho humano. Isso evidentemente muda. Mas, do ponto de vista categorial, eu diria o seguinte: não há absolutamente nenhuma única coisa, nenhuma única ideia obsoleta em Clausewitz. Zero. Ele é 100% atual. Digamos, tão atual que a única recomendação que eu posso fazer, na verdade, é leiam o livro inteiro, várias vezes. E deixando-se criticar e impressionar pela extraordinária qualidade da reflexão, inclusive qualidade literária, metáforas extraordinárias que aparecem. Então, o que está morto em Clausewitz? Eu diria conceitualmente absolutamente nada. Só existe o da guerra para se pensar conceitualmente, para se poder analisar o fenômeno como tal. Perfeito. Rodrigo? Eu penso o seguinte, para quem deseja conhecer Clausewitz, leia o texto original, leia o livro completo e busque, então, se valer do que Clausewitz tem a dizer e não aquilo que dizem a respeito de Clausewitz. De forma geral, se imputa a Clausewitz coisas que não estão no aparato teórico, conceitual e de análise histórica dele. Ele, infelizmente, é um autor que é injustiçado em relação àquilo que está no seu próprio texto. Eu acho que o ponto a ser buscado é esse. E buscar uma especial atenção exatamente para aquilo que ele destacou, o nexo da guerra com a história, com a sociedade, com a política, a guerra como uma forma de conflito que é essencialmente política, que jamais se divorcia da política, mesmo quando ele discute a guerra absoluta como um conceito teórico. Também a guerra absoluta como um conceito teórico, ela não se desvencilha da política. Ela não se desvencilha da política jamais.
Então, esse é um ponto a ser considerado. Como que Clausewitz é importante no sentido de estabelecer as conexões com a história, com a política, e como que a guerra é um instrumento da política, muito mais no sentido de entender quais são os objetivos políticos que a guerra pode proporcionar, ou que ela deve vislumbrar na sua avaliação. E não entrar nessas narrativas ou nessas considerações fáceis de vitória, ou, enfim, argumentos rasos. A maior parte das críticas que se dirigem a Clausewitz são de generalizações que ele não sustentou nos seus escritos, na sua obra, porque ele era um autor extremamente atento às diversidades históricas, sociais e políticas que dizem respeito à guerra. Ok, Sandro Teixeira Moita. Tenho alguns alunos que foram para a China, eu tenho alguns alunos que foram para a Rússia fazer cursos, e eu sempre me delicio perguntando para eles qual é o principal autor de estratégia que vocês veem nos seus cursos. E a resposta sempre é a mesma: Clausewitz, Clausewitz, Clausewitz. Então, é um autor que talvez seja muito relevante por tudo que já foi dito pelo professor Eugênio, pelo professor Rodrigo, mas também porque ele considera, de outra maneira, para resumir numa frase, a dimensão humana da guerra, coisa que muitos outros não consideram. Talvez isso fará com que ele seja discutido por muito tempo. Portanto, eu encerro dizendo: Clausewitz primeiro, Clausewitz último, Clausewitz sempre. É isso aí, eu infelizmente imagino que as guerras continuarão por muito tempo e que, portanto, esse autor continuará sendo lido por muito tempo, mas o nosso tempo de hoje infelizmente acabou, e eu agradeço Eugênio Diniz, Rodrigo Passos, Sandro Teixeira Moita, e agradeço ao nosso ouvinte por ouvir, e até a nossa próxima edição.